Eu achei que já tinha vivido de tudo, que depois dos 68 anos nada mais me surpreenderia, nem para o bem, nem para o mal. Mas naquela véspera de Natal, enquanto eu ajeitava as luzes tortas da pequena árvore que comprei num supermercado barulhento do centro, meu celular vibrou com uma notificação curta, quase preguiçosa, como se o aparelho soubesse antes de mim que aquilo não era mensagem de carinho nem convite, mas mais uma ferida das tantas que vinham se acumulando com a velocidade de quem já nem tenta esconder o desprezo. Obrigado por existir. Não venha. 4 palavras que pareciam ter sido escritas com a ponta de uma faca cega, arrastadas, sem cuidado, como alguém que varre o chão apenas para dizer que cumpriu tarefa. A mensagem era da minha filha, a mesma pessoa por quem trabalhei dobrado em 2 empregos, por quem virei noites fazendo projetos mal pagos, por quem deixei de comer muitas vezes para garantir que ela tivesse o uniforme limpo da escola e o lanche completo. Eu reli a frase umas 4 ou 5 vezes, porque a surpresa sempre faz a gente buscar uma interpretação alternativa, um erro de digitação, uma ironia, um tom de brincadeira que nunca existiu. Mas não tinha nada disso. Era aquilo mesmo. Obrigado por existir. Não venha. Como se eu fosse um incômodo cordial, uma obrigação biológica, um peso educado que deve ser mantido à distância. Eu respirei fundo, tentando encontrar em mim aquela velha mania de justificar comportamento alheio. Talvez ela tivesse estressada, talvez o genro tivesse dito alguma coisa, talvez fosse piada interna. Mas eu sabia, eu sempre soube, e apenas me recusava a aceitar. Não era a primeira vez que ela me tratava como figurante dentro da própria casa. A diferença é que, naquela noite, essa frase veio com a pontuação exata do desprezo. Um ponto final invisível, mas tão forte que cortou o ar da sala. Eu olhei para as luzes piscando com falhas, uma tomada velha que precisava ser trocada, e percebi que aquele pequeno pisca-pisca, apagando aos poucos, parecia mais honesto do que as pessoas que moravam comigo. Sim, comigo, porque o mais irônico daquela mensagem era isso. Eles não estavam me expulsando de uma festa em outra casa, em outro bairro. Não. Eles estavam me dizendo para eu não ir à ceia, sendo que a ceia era ali, na minha sala, na mesa que eu comprei, no apartamento onde todos eles moravam graças ao meu dinheiro, ao meu nome no contrato de aluguel, a minha paciência que se esticou durante anos até virar quase ridícula. E ainda assim, eu era o que não deveria ir. Minha filha enviou a mensagem enquanto estava deitada no quarto que antes era meu escritório. O genro ocupava o quarto maior, onde eu dormi com a mãe dela por mais de 20 anos, antes da doença levar tudo. Meu neto usava o antigo quarto da adolescência dela, o mesmo que pintei com um azul horrível que ela odiou, mas que herdou na marra porque eu não sabia pintar direito. Era a minha casa, meu teto, minha história inteira encaixada entre aquelas paredes. Mas mesmo assim eu era tratado como se fosse um inquilino inconveniente, alguém que respira alto demais, que ocupa espaço demais, que existe demais. E no fundo, talvez fosse justamente isso que incomodava. Eu existia. E existia como lembrete diário de tudo que eles não eram, não tinham sido ou não queriam assumir. Eu coloquei o celular sobre a mesa e respirei fundo. Doeu menos do que imaginei e justamente por isso, doeu mais. Quando a dor vira rotina, ela perde o impacto, mas ganha profundidade. Aos poucos, senti que aquela frase não me empurrava para longe deles. Ela apenas confirmava o que eu já vinha percebendo há meses, talvez anos. Não era que eu estivesse sobrando na família. Era que, para eles, eu tinha deixado de ser família. Depois de alguns minutos sentado, olhando para nada e para coisa alguma ao mesmo tempo, eu me levantei devagar. Não respondi. Não escrevi sequer um ponto. Não me defendi. Não perguntei nada. O silêncio, descobri naquela noite, era a única coisa que ainda me pertencia por inteiro. Caminhei até a cozinha e chequei a ceia que eu tinha preparado ao longo da tarde, com mais carinho do que habilidade. Um peru modesto,
temperado com as lembranças que minha esposa me ensinou. Uma travessa de farofa com passas que ninguém além de mim comia, e uma salada improvisada que eu sabia que seria ridicularizada se entrasse na mesa. Então já estava separada para sobrar apenas para mim, como se eu próprio tivesse me restringido antes que me restringissem. Sobre a mesa estavam os presentes que eu havia comprado com tanta atenção. Um livro para o meu neto, daqueles que misturam aventura com moral escondida. Um relógio barato, mas elegante para o genro, só porque achei que talvez ele se sentisse mais homem, com algo brilhando no pulso. E para ela, para minha filha, eu comprei algo que nunca imaginei que ela fosse valorizar, mas que comprei mesmo assim, porque ainda existia um pedaço meu que insistia que ela poderia mudar. Além desses, havia 2 presentes separados, embalados de outra forma, guardados perto da minha poltrona. Presentes que ninguém sabia que existiam. Presentes que mantive escondidos porque carregavam significados que só fariam sentido se a noite terminasse de uma forma específica. E depois da mensagem, eu só confirmei o que já estava decidido. Ela acabaria exatamente daquela forma. O relógio marcava 7 da noite quando a sala ficou completamente silenciosa, como se o ar tivesse decidido parar de se mover. O pisca-pisca parou de vez, e a única coisa que se mexia eram esses 2 presentes escondidos. Um deles, discretamente, ainda pulsava. Uma pequena vibração quase imperceptível, mas viva. Algo ali dentro estava se movendo, e naquela noite eu entendi que não era só o objeto. Era a história inteira, mudando de posição. Eu não sabia ainda como seria o dia seguinte, mas sabia que seria um dia sem volta. E pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustou. Me deu paz. Uma paz estranha, silenciosa, firme. A paz de quem finalmente percebe que continuar tentando é que dói, não parar. Eu não sabia naquela noite de Natal, enquanto a mensagem ainda brilhava fria na tela do celular, que a ferida que ela abriu com aquelas 4 palavras começara muito antes. Tão antes que talvez nem ela soubesse identificar o momento em que deixou de me ver como pai e passou a me considerar apenas estrutura, parede, piso, apoio silencioso que não merece gratidão verdadeira. É engraçado como a vida, aos poucos, nos empurra para funções que não escolhemos. E quando percebemos, já estamos há anos sustentando um cenário que nunca nos deu papel de protagonista. A história de como eles foram parar ali, todos comigo, no meu teto, começou com uma ligação aflita, quase 2 anos antes. Era minha filha chorando. Chorando daquele jeito convicto, dramático, cheio de soluços que eu reconhecia perfeitamente desde quando ela tinha 6 anos e batia o joelho no asfalto. O tempo passa, mas alguns choros permanecem idênticos. Pai, a gente precisa de você. Só isso. Nenhuma explicação inicial, apenas o pedido que sempre me desmontou. E eu, que ainda carregava no peito aquele velho hábito de achar que, se eu não ajudasse, o mundo inteiro dela iria desmoronar, larguei tudo e fui. No caminho, descobri que o genro tinha perdido o emprego por uma fusão da empresa, aqueles cortes em massa que tratam gente como números mal digitados numa planilha. Eles já vinham atrasando aluguel, cartão, escola do menino. Quando cheguei, os 2 estavam cercados por caixas desarrumadas, como se a vida ali tivesse sido interrompida no meio de uma frase. O apartamento estava abafado, um cheiro de poeira misturado com desespero. Minha filha me abraçou e disse que não tinham para onde ir. O genro, sempre orgulhoso, mantinha a cabeça baixa, como se a vergonha fosse a única coisa que ele ainda conseguia sustentar sozinho. Eu lembro de olhar para meu neto sentado no sofá, abraçando o videogame antigo, como se aquele objeto fosse a última parte firme da rotina dele. Era impossível dizer não. Eu ofereci minha casa sem hesitar. Disse que seria temporário, que as coisas logo se ajeitariam, que ele arranjaria outro emprego, que a situação era passageira. Aquela palavra
passageira, sempre me enganou mais do que qualquer mentira explícita. Em poucos dias, eles se instalaram ali, reorganizando cada cômodo como se a casa fosse um tabuleiro onde eu tinha esquecido de jogar. No começo, achei bonito ter movimento outra vez, ouvir passos, gavetas, portas, cheiro de café diferente. Depois de tantos anos morando sozinho desde que minha esposa partiu, achei que aquilo fosse me devolver um pouco da vida que eu havia enterrado junto com ela. Minha filha pegou o quarto maior porque precisava de espaço para organizar as coisas. O genro arrastou o guarda-roupa para o canto onde antes ficava a minha cômoda. O menino ocupou o quarto do fundo, e eu, naturalmente, fui ficando com o que sobrava. Um canto improvisado na sala, que mais tarde se transformou num quarto pequeno que antes eu usava como depósito. Não reclamei. Nunca reclamei. Paguei o aluguel, porque o meu nome no contrato fazia tudo ser mais simples. Paguei a conta de luz, porque eles estavam reorganizando as finanças. Paguei a internet porque meu neto precisava para a escola. Paguei mercado porque ninguém mais estava indo. E quando percebi, aquela casa que eu tinha mantido com tanto esforço, onde cada detalhe carregava lembrança da minha vida ao lado da mulher que amei, virou o palco onde eu era apenas o figurante mais invisível. Eles nunca me pediram diretamente, nunca disseram paga pra gente. Era sempre um olhar, um suspiro, uma frase perdida na cozinha. Pai, esse mês foi difícil, você sabe, né? Eu sabia, e sabia ainda mais que aquele temporário já não era transição, era destino. Com o tempo, pequenos sinais começaram a aparecer, tão discretos no início que eu quase aceitei como tolices do cotidiano. Minha filha reorganizou os móveis da sala sem me perguntar. Disse que ficava mais moderno assim. O genro trocou a TV de lugar porque era melhor para o ângulo. Até a louça mudou de prateleira sem aviso. Coisas banais, mas que somadas criavam a sensação constante de que eu estava vivendo como visita dentro da minha própria casa. E o mais curioso, eu fazia parte das contas, mas não fazia parte das decisões. Meu espaço encolheu e minha voz encolheu com ele. Quando percebi, eu já havia me tornado o velho sentado num canto, lembrado apenas quando a conta chegava, respeitado apenas enquanto meu cartão passava. Mas eu segurava firme porque acreditava que estava ajudando minha filha, ajudando uma nova família a se manter de pé. Era o que eu repetia para mim mesmo todas as noites, até mesmo quando as conversas começaram a mudar de tom. Comentários como "Pai, o senhor não entende" ou "Aqui as coisas funcionam diferente agora" surgiam com frequência. A casa que eu abri com tanto cuidado foi sendo tomada por um comportamento que eu não entendia, onde eu era tolerado, não acolhido. Ainda assim, eu me mantinha ali, firme, acreditando que talvez aquela fosse a última missão da minha vida. Segurar as pontas para eles se reerguerem. Mas naquela véspera de Natal, enquanto a mensagem iluminava a sala, uma sala onde eu já não escolhia nada, eu finalmente entendi que eles não tinham ido morar comigo por necessidade, não apenas por isso. Tinham ido porque minha presença garantia conforto, mas minha existência já não tinha valor. E esse entendimento, vindo devagar, perfurou mais fundo do que qualquer desprezo explícito. A verdade é que eles não moravam comigo, eles moravam de mim. E eu, sem perceber, permiti que isso se tornasse normal. Só que naquela noite, pela primeira vez, senti que algo dentro de mim mudava de lugar. Algo que eu não soube nomear na hora, mas que mais tarde eu entenderia muito bem. Não era raiva, era limite. Com o passar das semanas e depois dos primeiros meses em que ainda havia certa cordialidade no ar, percebi que minha presença dentro da casa começava a perder peso para eles, como se eu estivesse me dissolvendo em algum canto, reduzido a um som de passos velhos, a um copo esquecido na pia, a uma sombra que incomoda sem fazer barulho. Não houve um único momento que marcasse essa mudança.
Não foi uma explosão, mas sim uma infiltração lenta, quase invisível, que começou como um fio d'água e, quando me dei conta, já tinha tomado metade da estrutura do que eu entendia por família. Minha filha, que no início andava pela casa quase pedindo desculpas por ocupar espaço, começou a agir como se fosse dona de tudo. Ela tomava decisões sem sequer me avisar. Mudava objetos de lugar, rearranjava móveis, trazia coisas novas e tirava outras que eu gostava, sempre com a justificativa de que a casa precisava ficar mais funcional. Era curioso ouvir essa palavra, funcional, usada para descrever o lar onde eu depositei décadas de lembranças, onde cada pequeno detalhe carregava uma memória com minha esposa, como o quadro que ganhei dela no aniversário de 30 anos, ou a velha manta azul que ela tricotou numa noite de inverno enquanto eu lia jornal aos seus pés. Todos esses pedaços de história foram sendo realocados, empilhados, escondidos, como se fossem apenas objetos velhos que atrapalhavam a estética nova. Meu genro, por sua vez, nunca foi de falar muito, mas tinha uma maneira silenciosa de demonstrar o que pensava. Começou a suspirar sempre que eu ligava a TV no noticiário, como se eu estivesse estragando a atmosfera moderna de série e streaming constante. Comentava, meio rindo, que velhos só assistiam coisas deprimentes. Às vezes, se eu me sentava na sala, ele entrava logo em seguida e aumentava o volume do videogame, sem pedir licença, como se eu fosse transparente. Meu neto inocente não tinha culpa de nada, mas já começava a repetir certos tons, certas frases. Uma vez, sem maldade aparente, ele disse: "Mãe, o vô fica aqui na sala toda hora. Parece que não tem até quarto." Não era culpa dele, mas era reflexo do que ele ouvia. E eu ouvi também, por trás das portas, os cochichos que tentavam ser discretos, mas carregavam o peso de um julgamento que aos poucos deixava de ser sutil. Minha filha falava no telefone com a irmã do genro, dizendo que era difícil ter um idoso em casa. Difícil eu, alguém que pagava tudo, que acordava mais cedo para fazer café e deixá-lo pronto, alguém que passava pano no chão quando eles deixavam marcas, que recolhia lixo, que lavava a louça para evitar brigas. Mas ainda assim, era difícil ter um idoso ali. Ela não dizia meu pai, dizia um idoso, como se eu tivesse perdido identidade e me tornado apenas uma categoria incômoda. Aos poucos, o respeito diminuiu de tamanho como roupa esquecida no sol. Primeiro vieram as piadas, bobas, mas repetitivas. "Pai, o senhor não sabe mexer nisso. Pai, isso é coisa de gente nova. Pai, o senhor vive no passado." Depois vieram os comentários que não eram mais piadas. Foram evoluindo para reclamações veladas. "Pai, o senhor deixou a luz acesa. Pai, o senhor deixou a porta da geladeira aberta. Pai, não pode falar assim com o menino. Ele é sensível. Pai, esse ruído da sua cadeira incomoda. Era sempre o senhor, não havia carinho. Era tratamento formal, burocrático, como se eu fosse funcionário, não pai. E eu aceitava silenciosamente, porque acreditava que aquilo era fase, que o peso do desemprego, da instabilidade, do cansaço, estava fazendo com que todos ficassem mais irritados, menos gentis. Mas não era fase. Era diagnóstico. A casa começou a girar ao redor deles, como se a minha presença fosse acidente geográfico que atrapalhava a navegação. Eles mudaram as regras internas. Antes, jantávamos juntos. Depois, cada um começou a comer no seu horário. Depois, passaram a fechar a porta da cozinha quando cozinhavam, e eu ficava olhando o reflexo da luz pela fresta, sem saber se podia entrar ou se estava interrompendo. Quando me convidavam, o que era raro, vinham frases como: "Pai, agora não, estamos gravando um vídeo. Pai, a gente precisa conversar sem barulho. Pai, dá para esperar um pouco no seu quarto?" E o seu quarto, aquele minúsculo espaço onde antes eu guardava ferramentas, virou meu território forçado, minha caixa de isolamento.
Certa vez, eu cheguei mais cedo do mercado e ouvi a risada dos dois vindo da sala, leve, confortável, como se estivessem em uma casa própria. Quando entrei, com as sacolas nas mãos e o frio cortando meus ossos, eles só olharam rapidamente. Não disseram oi, não disseram quer ajuda, apenas continuaram como se eu tivesse interrompido um momento íntimo. Minha filha comentou: pai, podia ter avisado que ia encher a geladeira agora. Não respondi. Apenas coloquei as coisas no lugar. E foi assim, dia após dia, que deixei de ser o pai que os amparou e passei a ser aquilo que eles tratavam com irritação disfarçada. Um volume, um atraso, um acessório que não combina com o resto da decoração. A verdade é que quando o amor vai murchando, ele não faz barulho. Ele só perde cor. E quando o respeito acaba, ele não grita. Ele apenas troca seu nome por silêncio. A pior parte, porém, não foi o desprezo explícito. Foi a sutileza. Foram os olhares trocados entre eles quando eu pedia algo simples. Foram os sussurros que paravam assim que eu entrava no cômodo. Foram os convites para programas externos que nunca incluíam meu nome. Foram as pequenas mudanças que transformaram a casa em algo que parecia me expulsar com gestos invisíveis. E assim, pouco a pouco, eu fui percebendo que não era mais bem-vindo ali. Não como pai, não como família, apenas como provedor automático. Uma presença que eles toleravam porque era financeiramente conveniente. E quando a conveniência começa a valer mais do que o vínculo, o amor já morreu faz tempo. Mas naquele período, eu ainda não tinha coragem de admitir isso. Ainda acreditava que as coisas iam melhorar. Ainda não entendia que o respeito, quando cai, dificilmente volta a subir. Só naquela véspera de Natal, com a mensagem cruel ainda batendo na minha retina, é que percebi. Eu não havia sido substituído. Eu havia sido rebaixado. E no fundo eles nem percebiam mais que faziam isso comigo. Porque para eles, eu já tinha deixado de ser alguém. A semana que antecedeu o Natal começou como qualquer outra, com aquele clima morno de obrigações silenciosas que ninguém reconhece, mas que sustentam a casa inteira. Eu acordava cedo, passava café, organizava a cozinha antes que eles descessem, abria as janelas para o ar circular. Era como se eu estivesse preparando o cenário para que eles pudessem entrar depois e viver a vida deles em paz, sem lembrar que alguém havia deixado tudo pronto antes. Talvez eu tenha me acostumado tanto a esse papel que nem percebi quando deixei de ser visto. Para mim, no entanto, o Natal ainda carregava um peso diferente. Era a data em que minha esposa fazia questão de inventar tradições, de encher a casa com um cheiro de canela e carne assada, de nos obrigar a cantar músicas que eu sempre errava a letra. Mesmo depois que ela se foi, manter essa tradição virou minha forma de sentir que uma parte dela ainda vivia ali. E naquele ano, especialmente, eu queria que fosse um Natal decente. Talvez porque, no fundo, eu já pressentia que seria o último naquela casa. Então comprei um pequeno peru, nada extravagante, mas o suficiente para que todos tivessem o que comer. Comprei ingredientes para a farofa que só eu gostava, mas que minha esposa preparava com tanto carinho que virou quase um ritual. Comprei chocolate para um pavê que minha filha dizia odiar, mas que mesmo assim eu insistia em fazer todo ano, esperando que algum dia ela dissesse: pai, até que ficou bom. Não aconteceu, claro, mas mesmo assim eu fiz. Passei a tarde inteira na cozinha, cozinhando devagar, sentindo que cada movimento tinha um peso emocional maior do que eu queria admitir. Enquanto mexia a panela, lembrei do primeiro Natal que minha filha teve depois da morte da mãe. Ela tinha 20 e poucos anos, mas chorou como criança quando achou a casa vazia demais. Naquela época, ela ainda precisava de mim. Ainda me abraçava. Ainda me chamava de pai com carinho. Agora, tudo que eu ouvia quando ela dizia pai era impaciência. Por volta das 5 da tarde, deixei tudo organizado.
O peru descansando, a mesa posta com guardanapos vermelhos que encontrei no fundo de uma gaveta, a farofa pronta e fria, o pavê montado. Arrumei também os presentes debaixo da árvore, embrulhados com cuidado quase infantil. O do meu neto tinha um laço azul, o do genro, um laço dourado. O da minha filha, um laço branco com fita larga, porque eu sempre associei branco à esperança. E havia aqueles 2 presentes separados, escondidos perto da minha poltrona. Eles não eram comuns. Cada um representava algo que eu vinha guardando dentro de mim. Algo que talvez eu só fosse revelar se o clima permitisse, se a noite tivesse espaço para afeto, se eu ainda fosse visto não como peso, mas como presença. Por volta das 7h30, eles começaram a circular pela casa, prontos para sair. Eu não sabia que sairiam. Não tinham me avisado de nada. Minha filha desceu as escadas com um vestido que ela comprou online, reclamando do atraso do maquiador que tinha falhado o horário. O genro estava arrumando o cabelo no reflexo do micro-ondas. Meu neto jogava algo no celular enquanto batia o pé ansioso. E eu, parado na cozinha segurando uma travessa quente, tentei entender o que estava acontecendo sem parecer desesperado por inclusão. Foi quando minha filha olhou para mim e disse, com a naturalidade de quem comenta o clima: "Ah, pai, a gente vai para a ceia lá da família do Marcos. É mais animado. Você entende, né?" Eu entendi. Ou melhor, percebi. Aquilo não era convite negado. Era constatação de que eu não fazia parte do plano. Perguntei, ainda tentando manter alguma dignidade: "Vocês vão agora?" E ela respondeu: "Sim. A gente passa aqui depois, talvez. Mas não precisa esperar. O senhor pode comer antes." O senhor. Sempre o senhor. Como se eu fosse uma instituição velha, um prédio histórico em decadência. Eu respirei fundo e voltei a olhar a mesa que eu tinha preparado, com os pratos alinhados, os talheres que eu poli com um pano velho, o cheiro da farofa que enchia o ar com lembranças que só eu carregava. Foi então que a primeira ferida profunda se abriu. Não aquela que sangra por fora, mas a que rasga por dentro devagar, de forma tão silenciosa que ninguém percebe. Minha filha se aproximou, olhou a mesa e soltou um riso curto, quase impaciente, e disse: "Pai, não precisava de tudo isso. A gente nem vai comer aqui. O senhor se esforça demais. O senhor se esforça demais." Como se carinho fosse exagero. Como se memória fosse peso, como se amor fosse incômodo. Eu não respondi. Apenas observei enquanto eles saíam pela porta, animados, rindo, cheirando a perfume caro que eu mesmo paguei. A porta bateu. O silêncio voltou. Um silêncio tão profundo que parecia preencher a sala inteira. Eu fiquei ali parado, olhando para a mesa posta para 4 pessoas que não estariam ali. Depois, sentei na ponta da mesa e comi sozinho, devagar, como quem mastiga o fim de uma era. A comida estava boa, muito boa, talvez a melhor que eu já tinha feito. Mas comida nenhuma salva um coração que percebe finalmente que não pertence mais a lugar algum. Terminei de comer e fui até a árvore. Encostei na caixa do presente que eu havia comprado para minha filha e precisei respirar fundo para continuar. Peguei os 2 presentes escondidos e coloquei um pouco mais ao centro, mas ainda discretos. Eles se moveram levemente, como se tivessem vida própria, como se sentissem que a noite estava mudando de rumo. Eu não sabia ainda, mas aquele movimento seria o ponto de partida para tudo que viria a seguir. E naquele instante eu percebi que o Natal, aquele Natal que comecei a preparar cheio de esperança, já não existia mais. O que existia era o início de outra história. Uma história em que, pela primeira vez em muito tempo, eu começaria a pensar em mim. Na manhã seguinte, o sol ainda nem tinha tocado as frestas da cortina, quando acordei com aquela sensação de peso nos ombros. O mesmo peso que fica depois de uma noite em que a gente tenta não pensar, mas pensa mesmo assim, porque o pensamento dói. Mas o vazio dói mais. A mesa da ceia ainda estava posta, como se esperasse algum milagre atrasado,
e a cozinha carregava aquele cheiro frio de comida que perdeu o calor antes de encontrar companhia. Caminhei devagar, com as articulações rangendo como portas velhas, e comecei a guardar as coisas em silêncio, sem pressa, sem raiva. Apenas naquela calma resignada que vem quando o coração finalmente aceita o que a cabeça já sabe faz tempo. Não sabia a hora que eles chegariam. Nem sabia se chegariam. Na noite anterior, eu havia ouvido o barulho da porta abrindo por volta das 2 da madrugada, risadas abafadas, passos arrastados no corredor e logo depois o bater de portas como se a casa fosse um hotel barato onde cada um se escondia do convívio. Não desci para ver, não falei nada. Naquele ponto falar já não adiantava. Por volta das 10 da manhã, ouvi o ranger da escada e reconheci o som dos chinelos da minha filha, sempre arrastando pelo corredor como se estivesse empurrando o chão com impaciência. Ela apareceu na cozinha, o cabelo preso de qualquer jeito, a maquiagem borrada de sono ou de festa, e me olhou com aquela expressão neutra que ela usava quando queria passar a impressão de que estava no controle. "Bom dia", falei, tentando manter alguma normalidade. Ela apenas respondeu com um rápido, abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e encostou na pia como se estivesse esperando que eu puxasse algum assunto inconveniente. Eu não puxei. Apenas continuei lavando uma travessa que havia deixado de molho. Foi ela quem começou com aquela voz que finge ser leve, mas que carrega um tom de crítica sempre à espreita. "Pai, ontem foi complicado, tá? A gente não sabia que ia demorar tanto. E, bom, também não fazia sentido o senhor ficar esperando a gente." Continuei em silêncio. E talvez tenha sido justamente isso, o meu silêncio, que a incomodou, porque ela suspirou fundo, como quem precisa reforçar a própria razão. O senhor podia ter aproveitado a noite, sei lá, saído, ido na casa de alguém. Sair? Para onde? Para quem? Eu não perguntei. Ela sabia a resposta. E talvez por saber, ela decidiu empurrar mais um pouco. "Pai, de verdade, às vezes parece que o senhor não entende. A casa tá cheia, a rotina tá diferente e... Bom, o senhor fica aqui parado, sem fazer nada, ocupando espaço. A gente precisa de dinâmica. Ocupando espaço." As palavras vieram frias, diretas, sem hesitação. Não houve culpa no tom dela, nem dúvida. Foi dito como se fosse uma verdade lógica, uma constatação neutra. Eu era espaço ocupado. E naquele instante, tudo em mim se alinhou. Cada pequeno desrespeito, cada cutucada, cada porta fechada, cada suspiro impaciente, cada piada sobre idade, cada gesto que me colocava no canto. Minha filha resumiu tudo num diagnóstico tão simples quanto cruel. Eu era peso. E o pior não foi ouvir. O pior foi perceber que ela acreditava nisso. Ela falou aquilo como se estivesse explicando algo óbvio. Como se eu fosse um móvel velho que precisa ser reposicionado para não atrapalhar o fluxo da sala. Eu apoiei as mãos na pia, respirei fundo e senti uma calma estranha, quase afiada, que tomou conta de mim como se alguém tivesse colocado um cobertor gelado sobre o meu corpo. Não era tristeza, não era raiva, era despertar. Eu me virei devagar e respondi apenas: "Entendo." Ela levantou as sobrancelhas, surpresa com a falta de discussão. Minha filha sempre esperava que eu argumentasse, que eu tentasse me justificar, que eu pedisse desculpas por existir do jeito errado. Mas eu não fiz nada disso. Apenas peguei um pano e continuei limpando a pia. Ela tentou mais uma vez. "Pai, não leve para o lado pessoal. É só que, às vezes, o senhor esquece que a casa também é nossa." Aquilo, de certa forma, foi até engraçado. A casa também é nossa. O aluguel estava todo no meu nome. As contas todas no meu nome. A geladeira cheia com as compras que eu pagava. A luz acesa com a energia que eu pagava. A internet usada por ele sem parar. Bancada por mim. O colégio do meu neto. O gás. O condomínio. Tudo, absolutamente tudo, era sustentado por mim.
Mas ainda assim, a casa era deles também. Eu não respondi. Ela se irritou. Eu vi nos olhos dela quando a expressão mudou. Não porque eu estava errado, mas porque ela queria que eu reagisse. Queria que eu assumisse a culpa que ela tentava me empurrar. Como eu não assumi, ela se virou e foi embora resmungando algo que não consegui, ou não quis, entender. O silêncio voltou. Um silêncio tão denso que parecia preencher cada canto da cozinha. Eu terminei de guardar as coisas da ceia, dobrei a toalha da mesa e sentei na poltrona, ao lado dos 2 presentes escondidos. Um deles se mexeu de novo, leve, quase imperceptível, como se tivesse vida própria, como se estivesse respondendo ao que minha filha havia dito. Talvez fosse apenas a vibração interna, talvez fosse apenas a minha imaginação, mas naquele momento eu senti que algo ali dentro carregava simbologia demais para ser coincidência. E foi ali, olhando para aquele pequeno movimento, que percebi que não havia mais retorno. A ferida estava feita, e a cicatriz que viria depois não seria apenas minha. Eu me levantei devagar, peguei a jaqueta e as chaves, e saí de casa sem dizer nada. A porta se fechou atrás de mim com aquele som oco, o som de quem fecha um capítulo sem que ninguém perceba. E enquanto descia as escadas pela primeira vez desde que minha esposa morreu, senti algo que eu não sentia há anos. Uma certeza sólida, pesada, mas libertadora. Eu não seria mais o espaço que eles ocupavam, nem o espaço que eles ignoravam. Eu estava prestes a me tornar o espaço que faltaria. E eles só perceberiam isso na manhã seguinte, quando a chave não girasse, quando os presentes permanecessem intocados, quando o silêncio pela primeira vez não estivesse dentro de mim, mas dentro da casa deles. Quer dizer, da casa que eles achavam que era deles. Saí de casa naquela manhã com o estômago pesado, a cabeça leve e o coração tão silencioso que parecia ter desligado para economizar energia. Não havia destino claro. Apenas caminhei. Passei pela pracinha onde, anos atrás, empurrei minha filha no balanço até ela gargalhar tão alto que atraiu a atenção de outras crianças. Passei pelo ponto de ônibus onde minha esposa me esperava nas noites de inverno com um casaco nas mãos. Passei por um cachorro velho deitado na calçada que levantou a cabeça devagar, como se reconhecesse alguma tristeza que só quem já viveu muito consegue identificar. Continuei andando até o ar ficar frio demais para ignorar e fui obrigado a parar num banco de concreto. Ali, enquanto observava carros indo e vindo, percebi que não sentia raiva da minha filha. Raiva exige energia, exige algum tipo de vínculo emocional ativo, e o que eu sentia naquele momento não era isso. Era como se um interruptor tivesse sido desligado, não por vingança, mas por esgotamento. Algo dentro de mim apenas disse, basta, e eu ouvi. Voltei para casa depois de quase 2 horas caminhando sem propósito. Entrei devagar, como quem pisa num território que já não reconhece, e encontrei exatamente o que esperava. Ninguém. Eles haviam saído para almoçar, ou dormir, ou viver qualquer coisa que não incluía me perguntar onde eu tinha ido. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio confortável de quem está em paz. Era aquele silêncio que só existe em lugares onde a convivência já virou sobrevivência. Fui direto para o meu quarto, ou o espaço que chamavam de meu, e fechei a porta. Olhei ao redor. As paredes eram as mesmas, mas a sensação era estranha, como se eu estivesse numa casa que não combinava mais comigo. Me aproximei da cômoda antiga, arranhei a superfície com a ponta dos dedos e toquei na gaveta de baixo, aquela que eu raramente abria. Puxei devagar. Lá dentro estavam meus documentos pessoais, alguns papéis antigos, lembranças guardadas e uma pequena chave dourada, quase apagada pelo tempo. Peguei-a com cuidado. Era a chave do cofre embutido atrás do armário. Um cofre que minha esposa insistiu para instalarmos quando ainda estávamos começando a vida e achávamos que segredo de casal incluía guardar joias e cartas de amor. Agora, ali dentro, havia apenas o que ainda importava:
Meus contratos, minhas senhas anotadas em papel, meu seguro, a escritura do carro, minhas economias de emergência e, acima de tudo, o contrato de locação da casa. Retirei tudo e levei para a mesa da cozinha. Espalhei como quem monta um mapa. E era isso mesmo, um mapa do que ainda me pertencia, um mapa do que eu ainda tinha controle. Fiquei encarando os papéis por longos minutos, com o barulho da geladeira ao fundo fazendo companhia. Não pensei em me vingar, pensei em sobreviver. Pensei em parar de sustentar uma estrutura que só funcionava à base do meu silêncio e da minha conta bancária. Pensei em como minha esposa ficaria devastada ao ver o que nossa família tinha virado. E foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Peguei o celular e comecei a fazer ligações. A primeira foi para o proprietário do imóvel, explicando que eu gostaria de alterar algumas condições do contrato. Ele me ouviu com atenção e disse que poderíamos resolver tudo por e-mail. Depois liguei para a administradora do prédio, solicitando a troca da fechadura principal e a substituição imediata das chaves. Urgência máxima, eu disse. Ela perguntou se havia risco de arrombamento. Respondi apenas, não, mas há risco de continuidade. Ela não entendeu, mas não questionou. Em seguida, liguei para o banco, pedi o cancelamento de 2 cartões adicionais, revisei autorizações, mudei senhas, encerrei limites extras. Quando a atendente perguntou se eu tinha certeza das alterações, respondi com a firmeza de quem recupera um pedaço de si que havia esquecido. Tenho. É necessário. Depois fui ao aplicativo da energia, retirei dependentes, desassociei o número deles das notificações. Repeti o mesmo no aplicativo da internet, removendo acessos, mudando senha, bloqueando dispositivos, um por um, sem pressa, sem culpa. Tudo feito com precisão quase cirúrgica. Quando terminei, olhei para o relógio. Era quase 4 da tarde. A luz da janela caía sobre a mesa e iluminava o contrato do aluguel. Passei o dedo pelas linhas onde meu nome aparecia sozinho, como único responsável legal, e senti algo que eu não sentia havia muito tempo. Autonomia. Lembrei da frase da manhã. Você só está ocupando espaço. E percebi que ela não era apenas ofensiva. Ela era libertadora. Se eu era apenas espaço para eles, por que continuar permitindo que ocupassem o meu? Arrumei os papéis com cuidado, como quem prepara uma mala invisível. Depois caminhei até a sala. A árvore ainda estava lá, com os presentes que eu tinha comprado e os 2 escondidos que pareciam me observar. Sentei na poltrona, olhei para tudo aquilo pela última vez como era e senti uma serenidade estranha, quase espiritual. Pela primeira vez em anos, fiquei alguns minutos apenas respirando, sem esperar, sem pedir, sem me justificar. Então levantei, peguei a jaqueta, coloquei os documentos na pasta e fui até o síndico para autorizar a troca da fechadura. Ele me cumprimentou como sempre fazia, sem saber que naquele instante eu estava iniciando uma mudança profunda. Assinei o formulário, paguei a taxa e recebi o aviso de que o chaveiro viria às 8 da manhã seguinte, exatamente a hora em que eles estariam saindo. Exatamente a hora em que perceberiam que nada mais era como antes. Voltei para casa, sentei no sofá e olhei para os 2 presentes escondidos, que agora pareciam mais vivos do que nunca. Quase senti que eles sabiam. E talvez soubessem mesmo. O primeiro carregava a verdade. O segundo, o símbolo do que eu estava prestes a fazer. E enquanto a noite caía, percebi que algo tinha mudado dentro de mim de um jeito irreversível. Eu já não era um homem tentando salvar uma família. Eu era um homem resgatando a si mesmo. Acordei antes do despertador. Não porque estava ansioso, mas porque meu corpo já estava acostumado a despertar cedo. Como se ainda precisasse cumprir a rotina de décadas em que o mundo dependia de mim antes do sol nascer. A casa estava completamente silenciosa. O tipo de silêncio que antecede algo grande, como a pausa entre um trovão e outro.
Eu vesti uma camisa limpa, passei água no rosto e olhei minha expressão no espelho pequeno do quarto improvisado. Não havia tristeza. Não havia raiva. Havia apenas um cansaço profundo e uma clareza incomum. Aquela clareza que só aparece quando a gente finalmente aceita que precisa parar de remendar algo que já está apodrecido na base. Às 7h40, o chaveiro bateu na porta. Eu o recebi com um aceno discreto e conduzi até a entrada principal. Ele desmontou a fechadura antiga com rapidez, como alguém que já fez aquilo 1000 vezes. A cada parafuso que caía, eu sentia que algo dentro de mim também era removido. Não dor, mas um tipo de desapego cirúrgico necessário. Quando a nova fechadura foi instalada, pedi 2 cópias da chave. Ele colocou as réplicas na minha mão e disse que, se eu precisasse de mais, bastava ligar. Fechei a porta atrás dele, sem cerimônia, e travei. A sensação foi instantânea, como se a casa respirasse pela primeira vez em meses. Parecia absurda a ideia de que uma fechadura pudesse carregar tanto significado. Mas ali, naquele instante, ela representava o retorno do meu próprio lar às minhas próprias mãos. Às 8h10, mais cedo do que eu imaginava, ouvi o barulho da escada e soube que a rotina deles começava. Minha filha vinha descendo rápido, como sempre, reclamando de algo no celular. O genro falava sobre prazos de trabalho, mesmo sem emprego formal. Meu neto descia com o fone nos ouvidos, o olhar perdido na tela. Eu estava sentado na poltrona, observando as luzes fracas da árvore de Natal, ainda piscando como se hesitassem em apagar. Quando ouvi a primeira tentativa de girar a chave, meu corpo não se moveu. O som foi claro. Metal encontrando resistência. Depois veio uma pausa confusa, seguida de um segundo giro, mais brusco, mais impaciente. Em seguida, ouvi a voz da minha filha indignada. Que estranho, a chave não está entrando. Outro giro, outro empurrão. Depois o genro tentando, deixa que eu faço. Eu continuei imóvel, olhando para os 2 presentes escondidos ao lado da árvore. O primeiro estava intacto, o segundo continuava com aquela vibração leve, quase viva, como se estivesse reagindo à mudança do clima dentro da casa. Ouvi mais barulhos na porta. O genro bateu. Não com força agressiva, mas com aquele toque irritado de quem acredita que tem direito automático de entrar em qualquer lugar. Ué, que porta é essa? Deve ter quebrado. Minha filha tentou de novo e outra vez. Depois, ela bateu na porta. Dessa vez chamando, não por nome, mas de forma seca, quase mandando, pai, abre a porta. Levantei devagar, não por provocação, mas porque eu queria preservar a calma até o último segundo. Caminhei até a porta e encostei a mão nela sem abrir. A fechadura foi trocada. Eu disse com voz baixa, sem aumentar o tom. Houve um silêncio do lado de fora. Um silêncio tão denso que parecia uma parede extra entre nós. Como assim trocada? Minha filha perguntou, com aquele tom que misturava irritação e incredulidade. Por quê? Porque era necessário, respondi. Nenhuma palavra a mais. Senti a respiração dela acelerar do outro lado. Ouvi o genro sussurrar algo, talvez mandando ela se acalmar. Ela ignorou. Você não avisou. Como que a gente vai entrar? Eu olhei a sala, olhei a árvore, olhei os presentes, olhei minha própria mão segurando a chave nova e respondi. Vocês não vão. Foi a primeira vez, em muito tempo, que eu disse uma frase que não tremia por dentro. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez, como uma massa invisível preenchendo todo o corredor. Então veio a inevitável frase da minha filha, a mesma que vinha aparecendo repetidamente, mas agora com um tom diferente, mais alto, mais duro. Pai, para com isso. Isso é exagero. A gente mora aí. Eu respirei fundo. Vocês moravam. Ouvi o som do choque, quase um engasgo. Ela tentou argumentar,
Tentou justificar. Tentou colocar a culpa no estresse da noite anterior. Tentou dizer que estava cansada, que tinha falado sem pensar, que aquilo não significava nada. Mas palavras têm significado quando se repetem. E ela repetiu variações daquela mesma frase durante meses. Você só está ocupando espaço. Você atrapalha a dinâmica. Pai, a gente precisa de liberdade. Pai, aqui também é nossa casa. E principalmente, obrigado por existir. Não venha. Eu deixei que ela falasse até cansar. Não interrompi, não me defendi, apenas ouvi. E quando o silêncio dominou outra vez, eu disse: as coisas mudaram. Vocês precisam encontrar outro lugar. Eu avisei o proprietário. O contrato está sendo transferido. Vocês têm um prazo. A respiração dela ficou trêmula. Prazo? Como assim prazo? Você... Pai, isso não se faz. Continuei com o mesmo tom sereno. Vocês fizeram primeiro. Ela ficou alguns segundos muda. Depois, irritada, disse: você está sendo cruel. Eu quase ri. Não por humor, mas pela ironia. Eu cruel. Eu que paguei tudo. Eu que abri mão de espaço, tempo, rotina e dignidade. Eu que virei fantasma dentro da própria casa. Eu, cruel. Vão precisar ligar para alguém para buscar vocês. Eu disse. Hoje vocês não entram. Houve silêncio. Desta vez, mais longo. Mais real. Quando eles finalmente desceram as escadas para a rua, ouvi passos apressados, irritados, indignados. Depois, a porta do prédio se fechou lá embaixo. A casa ficou quieta. E pela primeira vez em anos, aquele silêncio não parecia julgamento. Não parecia ausência de afeto. Não parecia frieza. Parecia paz. A luz da manhã entrou pela sala e iluminou a árvore de Natal. Fui até ela e olhei os presentes que eles não abriram. Seus nomes ainda estavam escritos nas etiquetas, com a minha letra torta. E ali, no centro da sala, os 2 presentes escondidos continuavam onde eu havia deixado. O primeiro, sólido, pesado, carregando tudo o que eles precisavam saber. O segundo, pulsando levemente, como se algo lá dentro estivesse vivo. A casa estava vazia, mas de algum modo parecia mais cheia do que nunca. Eu não sabia como seria o resto do dia. Só sabia que a partir daquele momento nada seria igual. E não, eu não me sentia culpado. Eu me sentia presente. Pela primeira vez em muito tempo. A casa permaneceu silenciosa depois que eles saíram, tão silenciosa que parecia até maior, como se o ar tivesse finalmente espaço para circular, sem tropeçar em reclamações, suspiros impacientes e portas batendo. Sentei na poltrona por alguns minutos, sentindo aquele tipo de calma que não é confortável, mas necessária. A calma de quem finalmente deixou de segurar um peso que já não tinha mais como carregar. A árvore de Natal continuava acesa, com suas luzes intermitentes piscando de maneira irregular, como se acompanhassem minha respiração, ora mais lenta, ora um pouco mais pesada. A sala estava intacta, exceto pelos presentes que permaneciam na base da árvore. Os 3 principais, os que eu preparei para eles, estavam ali, exatamente onde eu havia colocado. O do meu neto com o laço azul, o do genro com o dourado e o da minha filha, embrulhado com aquela fita branca que eu havia escolhido com esperança. A mesma esperança que agora parecia quase irônica. Uma piada involuntária que o tempo se encarregou de realçar. Mas não eram esses presentes que importavam. Eram os 2 escondidos. Os que tinham um propósito completamente diferente. Os que eu havia preparado sabendo que, em algum momento, seriam necessários. Ainda que parte de mim tivesse torcido para nunca precisar abri-los. Eu me levantei devagar, minhas articulações protestando como sempre faziam, e me ajoelhei perto da árvore. O primeiro presente era uma caixa retangular, simples, embrulhada com papel vermelho. Não tinha laço chamativo, nem etiqueta de enfeite. Tinha apenas meu nome dentro, e o deles de certo modo.
Peguei a caixa com as duas mãos, como quem segura um objeto frágil. Ali dentro estava uma carta. Não uma carta bonita, poética, daquelas que alguém escreve com intenção de emocionar. Era uma carta crua, honesta, uma mistura de desabafo e recado final, que eu havia tentado escrever 3 vezes e rasgado outras tantas antes de chegar à versão que estava ali dentro. Ela começava com uma frase que levei meses para formular. Eu não deixei de ser pai. Vocês é que deixaram de ser filhos. E então seguia explicando tudo, ponto por ponto, sem ataques, sem drama, apenas fatos. Explicava como, desde o dia em que entraram naquela casa, eu sustentei cada conta, cada compra, cada reparo. Como o aluguel só existia porque meu nome estava no contrato. Como as despesas só estavam pagas porque meu salário e minhas economias eram drenados todos os meses. Como eles nunca perguntaram se eu precisava de algo, mas sempre encontravam maneiras de me lembrar do que eu devia fazer, como se eu fosse funcionário contratado para servir. A carta descrevia, com calma quase desconcertante, exatamente o que eu senti quando comecei a ser excluído, quando deixei de ser consultado, quando deixei de ser ouvido, quando me tornei um objeto conveniente. Contei sobre as vezes em que minha filha reclamou da minha presença na sala, sobre as vezes em que o genro fez piadas sobre minha idade, sobre o dia em que trancaram a cozinha enquanto cozinhavam, sobre as discussões abafadas em que diziam que eu atrapalhava a dinâmica e, finalmente, sobre a frase que selou tudo: você só está ocupando espaço. Na carta eu expliquei que espaço não é tomado, é dado, e que eles haviam preenchido todos os cômodos com reclamações, exigências e indiferença ao ponto de não sobrar lugar para mim. No fim, havia um encerramento duro, porém verdadeiro. Vocês esqueceram que a casa é minha. E mais grave ainda, esqueceram que eu também sou. Além da carta, dentro da caixa estavam documentos impressos, todos os comprovantes de que a partir daquele dia, eu tinha retirado meu nome, minhas autorizações e meus recursos das mãos deles. Impressões bancárias mostrando o cancelamento dos cartões, documento de transferência do contrato, protocolo da troca da fechadura, comprovantes da administradora. Tudo ali, organizado, plastificado, datado. O presente não era vingança, era transparência. Era a versão impressa daquilo que eu sozinho vinha carregando há anos e que a partir daquele ponto não carregaria mais. Fechei a caixa e coloquei ao lado, respirando fundo. Então olhei para o segundo presente. Esse era menor, embalado com papel prata. E pulsava. Não era imaginação. A caixa tremia levemente como se tivesse um coração. Eu estiquei a mão devagar, lembrando da sensação que tive quando preparei aquilo. Não era artefato simbólico, não era metáfora, era um dispositivo, um pequeno rastreador com câmera, daqueles discretos que registram movimento e áudio. Uma ferramenta de proteção que eu havia comprado meses antes, quando comecei a perceber que a falta de respeito estava se transformando em algo mais incômodo, mais perigoso. Quando comentários maldosos começaram a virar provocações, e provocações começaram a virar tentativas de me fazer perder a paciência. Não comprei para gravar ninguém. Comprei para me proteger, caso algum dia precisasse provar o que vivia ali. Guardei a caixa porque nunca quis usá-la. Mas naquela manhã, ela fazia sentido. A vibração contínua indicava que estava gravando, e estava gravando algo específico, a tentativa deles de entrar. As palavras ríspidas, as acusações rápidas, e principalmente a frase que minha filha falou quando achou que eu não estava ouvindo o primeiro sussurro dela ao genro, logo após perceber que a chave não funcionava. Eu falei que a gente precisava tirar ele daqui, agora ele resolveu tirar a gente. A gravação captou. Não era para expor, era para lembrar, para registrar, para caso fosse necessário. Eu segurei a caixa por alguns segundos, sentindo seu peso simbólico. Não era o peso da tecnologia, era o peso da verdade e da precaução.
Coloquei o segundo presente ao lado do primeiro. A sala, iluminada pela árvore de Natal, parecia observar tudo aquilo em silêncio. Eu estava ali, sozinho, mas pela primeira vez em muito tempo, não me sentia solitário. A verdade toda estava reunida em 2 caixas. A minha verdade. A realidade de quem ocupava espaço de verdade ali. Não era eu. Eram eles. Com suas exigências, suas dependências, suas reclamações, seus consumos, suas ausências quando era necessário, e sua presença apenas quando conveniente. Eu respirei fundo, sentei novamente na poltrona e encarei a porta trancada. Eu sabia que eles ligariam, que mandariam mensagens, que tentariam entrar mais tarde, que me culpariam, que fariam cena. Mas nada disso importava agora. Aquela manhã, com 2 presentes revelados e a casa finalmente respirando, marcou o início da minha própria libertação. Um passo silencioso, mas definitivo. Um passo que nenhum deles imaginava que eu fosse capaz de dar. E enquanto eu observava as luzes piscando, percebi que, mesmo na solidão daquela sala, era a primeira vez em muito tempo que eu ocupava espaço. O meu. Naquela manhã, enquanto a casa respirava numa tranquilidade quase estranha, eu sabia que o silêncio não duraria muito. Não porque eu desejasse barulho, mas porque conhecia bem o modo como minha filha reagia quando percebia que algo fugia ao controle. Ela herdou de mim a teimosia, mas jamais herdou a reflexão. Quando algo não acontecia como ela queria, ela não perguntava o que aconteceu. Ela perguntava: quem fez isso comigo? Era sempre sobre ela. Sempre foi. A primeira mensagem chegou às 9h15. O celular vibrou no balcão da cozinha, com aquele som seco que preencheu o ambiente como se anunciando o início de uma nova fase. Pai, o que aconteceu? A porta não abre. Eu deixei o aparelho onde estava, observando-o vibrar até o som cessar. Logo veio outra. Pai, aconteceu alguma coisa? A chave não entra de jeito nenhum. Fiz café. Um café forte, daqueles que deixam o cheiro ocupando o espaço que antes pertencia à angústia. Sentei-me à mesa e o aroma quente me trouxe uma sensação de ordem. Eu não tinha intenção de causar sofrimento, não havia orgulho no que fiz. Era apenas um limite tardio, mas necessário. Às 9h23 veio a terceira mensagem. Pai, fala comigo. Isso é sério. A quarta veio com o tom típico dela, aquele que mistura irritação com autoridade, como se ela tivesse algum domínio sobre mim. Isso é absurdo. Você trocou a fechadura? Por quê? Tomei o café devagar, observando a luz da manhã se arrastar pela sala. A árvore continuava iluminada e o papel prata do segundo presente refletia pontos de luz no chão. Às 9h35, as chamadas começaram. Primeiro uma, depois outra, depois mais 5. O telefone vibrava repetidamente como um animal tentando acordar seu dono, mas eu estava acordado demais para atender. Às 9h50, finalmente, chegou a mensagem que eu sabia que viria. Não por preocupação, mas por necessidade. A gente vai perder o almoço na casa da tia do Marcos. Pai, abre a porta. A gente precisa entrar. Não respondi. Continuei imóvel, observando tudo com a calma de quem já passou pelos piores picos de dor e descobriu que depois deles vem uma espécie de anestesia. Às 10, desci para conversar com o síndico sobre a notificação que eu havia assinado no dia anterior. Aqui comunicava a mudança contratual e a regularização da minha ocupação sozinho. Ele me cumprimentou como sempre fazia, sem a menor ideia do que estava acontecendo no andar de cima. Enquanto conversávamos, ouvi o eco de passos apressados pelo corredor do prédio e vozes mais altas. Reconheci a voz da minha filha, reclamando ao telefone com alguém, talvez com a irmã do genro, talvez com uma amiga, talvez com qualquer pessoa que estivesse disponível para escutar sua versão dos fatos. Quando voltei ao meu andar, percebi que ela ainda estava lá, sentada no chão com as costas encostadas na parede, como uma adolescente que acabou de perder um privilégio. Os olhos estavam arregalados,
Mas não havia tristeza ali, havia raiva, raiva por ser contrariada. Quando ela me viu subindo as escadas, levantou num pulo. Pai, finalmente, o que está acontecendo? Isso é ridículo. Eu parei a 3 passos dela e disse apenas: já te expliquei, vocês não moram mais aqui. Ela arregalou os olhos de um jeito teatral. Como assim não moramos? Você enlouqueceu? Não, respondi. Só acordei. Ela bufou. Pai, você não pode simplesmente decidir expulsar a gente. Eu respirei fundo. Decidir? Eu decidi alguma coisa depois de todos os meses em que vocês assumiram que a casa era de vocês, depois dos comentários, depois das portas fechadas, depois da frase que você repetiu tantas vezes que virou verdade. Ela cruzou os braços. Eu não lembro de ter dito nada demais. Você leva tudo pro lado pessoal. Essa frase, que tantas vezes foi usada contra mim, me fez quase rir. Levo pro lado pessoal quando dizem que eu só ocupo espaço dentro da minha própria casa? Perguntei. O rosto dela mudou. Não para arrependimento, para irritação. Como se ser confrontada com a própria frase fosse inconveniente. Ai, pai, você entendeu errado. Era brincadeira. Eu a encarei. Brincadeiras não causam isso. Ela olhou ao redor como se procurasse aliados, mas éramos só nós dois naquele corredor cinza. Nenhuma maquiagem corrigiu a arrogância que escorria dos seus gestos. Tá, pai, finge que isso não aconteceu, só abre a porta. O Marcos tem reunião online hoje e precisamos das nossas coisas. Vocês vão poder retirar as coisas, respondi, mas não vão mais viver aqui, já avisei. Nesse momento, o genro desceu as escadas, acelerado, com uma expressão que tentava ser cordial, mas que carregava o mesmo tom de quem está sempre esperando que eu resolva tudo. Sogro, sério, vamos conversar. Isso é exagero, a gente não tem para onde ir. Não é verdade, respondi. É só a primeira vez que terão que procurar um lugar sem depender de mim. Ele ficou mudo. Minha filha, porém, explodiu. Você está destruindo a família, no Natal. Essa frase, a ironia dela era tão forte que chegou a me dar náusea. Eu disse, eu não destruí nada. Só deixei de sustentar o que vocês destruíram sozinhos. Ela se aproximou um passo. Pai, se você fizer isso, eu juro que nunca mais falo com você. Você já não falava comigo, respondi. A expressão dela mudou novamente, dessa vez para uma fúria sem direção. Ela pegou o celular, ligou para alguém e começou a chorar num tom alto demais, teatral. Ele enlouqueceu, ele trancou a gente para fora, ele tá nos expulsando. Não ouvi o resto porque subi as escadas e fechei a porta nova com calma. Lá dentro, a casa estava em silêncio absoluto, não um silêncio de abandono, um silêncio de retorno. Sentei na poltrona, respirei fundo e deixei aquele som, ou a ausência dele, se espalhar. Por volta das 11h30, vieram as mensagens ameaçadoras. Você vai se arrepender disso. Pai, você está fazendo a pior escolha da sua vida. Você está nos deixando na rua. Ignorei cada uma. À 1h da tarde, começaram as mensagens de autopiedade. Como você pôde fazer isso com sua filha? Eu sempre estive com você. Você não sabe o que está fazendo. Às 2h vieram as manipulações clássicas. Você sabe que o menino vai sofrer. Você é importante pra gente. Vamos conversar como adultos. Às 3h veio o ataque final. Se você não abrir essa porta, eu juro que você vai se arrepender. Eu vou contar pra todo mundo o que você fez. Eu li. Respirei e desliguei o celular. Passei o resto da tarde na sala com a luz suave da árvore iluminando os presentes ainda ali, intocados. Nesse período, recebi várias mensagens no WhatsApp de números que eu reconhecia vagamente. Uma prima distante, a irmã do genro, uma amiga da minha filha, todos repetindo versões distorcidas. Você expulsou sua família? Por que você fez isso? Isso é verdade? Mas eu não respondi. Minha vida inteira eu corri para responder. Corri para consertar. Corri para pedir desculpas por coisas que eu não fiz.
Naquele dia, pela primeira vez, deixei o mundo correr sozinho. E quando a noite chegou e a casa permaneceu inteira, organizada, silenciosa, como se respirasse aliviada, eu finalmente entendi. Eu não tinha desaparecido da vida deles. Eles é que tinham me apagado aos poucos. Eu apenas tirei o meu nome daquilo que nunca deveria ter sido minha responsabilidade. E senti, sem culpa, que o primeiro Natal sem eles era, de fato, o primeiro Natal comigo. A noite caiu sem cerimônia, como se o mundo lá fora estivesse em outro ritmo, mais rápido, mais barulhento, mais impaciente, enquanto dentro daquela casa o tempo tinha finalmente desacelerado o suficiente para eu escutar a mim mesmo. A árvore piscava com aquela insistência elétrica, tentando imitar a vida, mas agora eu já sabia. A casa respirava de fato, e não era por causa das luzes, mas pela ausência daquilo que antes ocupava todos os cantos: atenção. Caminhei até a cozinha, preparei uma xícara de chá como minha esposa fazia nos últimos anos de vida, e sentei em frente à janela. Era um ritual simples, mas fazia muito tempo que eu não tinha espaço emocional para ele. Sempre havia uma interrupção, um pedido, uma crítica, uma porta batendo. Agora não. Agora, o único som era o leve tilintar da colher contra a porcelana e a respiração tranquila que vinha de dentro de mim, como se o meu corpo estivesse reconhecendo que aquele lugar finalmente voltara a ser lar. O celular permaneceu desligado até o amanhecer. Não por raiva, mas porque eu precisava de silêncio. Silêncio real, silêncio meu. Quando acordei no dia seguinte, o sol entrava pela cortina como se me desse boas-vindas a uma casa nova, embora as paredes fossem as mesmas. Não havia barulho de passos apressados no corredor. Não havia música alta na sala. Não havia pratos empilhados que eu teria que lavar, porque ninguém mais o faria. A casa era minha novamente, não apenas no papel, mas na sensação. Caminhei pelos cômodos devagar, sentindo cada um como se fossem territórios recuperados de uma guerra que eu não percebera ter travado diariamente. Cada toque nas paredes, nos móveis, até mesmo no chão frio da cozinha, parecia devolver pedaços de mim que estavam perdidos. E foi ali, na cozinha, que a primeira decisão importante do dia me encontrou. Abri a gaveta onde guardava meus documentos e retirei o testamento. Era um envelope morno, amarelado, que eu mantinha guardado há anos, desde que minha esposa partiu. No documento, tudo estava destinado à minha filha e ao meu neto. Na época, me parecia o óbvio e até o justo. Afinal, família é família. Pelo menos era isso que eu acreditava. Mas naquela manhã, olhando o envelope nas minhas mãos, percebi que o mundo pode mudar de forma silenciosa. E quando a lealdade se dissolve, a herança não precisa seguir rotas antigas. Sentei-me à mesa, coloquei o envelope diante de mim e permaneci ali por longos minutos, apenas encarando meu próprio nome na capa. Eu não estava com pressa. A pressa era característica deles, não minha. Quando finalmente abri o envelope, uma calma estranha me envolveu. Retirei cada página com cuidado, como se estivesse mexendo em relíquias sentimentais. E de certa forma estava. Ali estava a vida acumulada. Economias, bens modestos, pequenas coisas que fui juntando ao longo dos anos, esperando que um dia servissem para proteger alguém que eu amava. Mas agora não fazia mais sentido fazê-lo. E não por vingança, não por punição, simplesmente porque amor não pode ser depositado onde já não existe reciprocidade. Passei horas ajustando tudo, linha por linha. Retirei nomes, adicionei novas instituições, fundações, pequenos projetos que eu admirava silenciosamente. Uma casa de apoio a idosos abandonados, uma biblioteca pública, um abrigo de animais. Era irônico, de certa forma. Minha filha achava que eu só ocupava espaço. Mas agora aquele espaço seria destinado a quem realmente precisava, a quem nunca me empurrou para fora do próprio lar. Quando terminei,
senti uma leveza que não sentia há muito tempo. Não alegria, leveza. Como se ao redesenhar meu futuro após a morte, eu tivesse recuperado o controle sobre a minha vida antes dela. Fechei o envelope com firmeza, guardei-o novamente no fundo da gaveta e decidi que era hora de sair. Não para fugir, mas para existir. Peguei minha jaqueta, a chave nova e desci as escadas. O ar da rua estava frio e cortante, mas me pareceu honesto. Honesto como nada havia sido naquela casa por muito tempo. Passei pela calçada observando as pessoas carregando sacolas de Natal, famílias reunidas, crianças correndo. Não senti inveja, não senti lamento. Senti apenas um distanciamento calmo, como se eu tivesse finalmente entendido que algumas famílias existem apenas no papel. E que às vezes é necessário aceitar o fim de um capítulo para permitir que outro comece. Voltei para casa com 2 compras simples: pão fresco e um caderno. Ao entrar na sala, sentei-me novamente na poltrona e abri o caderno na primeira página. Escrevi, sem pensar muito. Hoje, eu voltei para mim. Continuei escrevendo tudo o que havia acontecido nos últimos dias, numa espécie de crônica que talvez um dia ninguém leia, mas que, para mim, tinha valor de memória, de testemunho interno. Era impressionante perceber como, ao colocar no papel, as situações ficavam mais nítidas e mais absurdas. Ao reler o que havia escrito sobre a frase "obrigado por existir", eu quase sorri. Porque agora, depois de toda a avalanche, depois do estopim, depois das portas batidas, depois dos gritos abafados no corredor, aquelas 3 palavras ganhavam novo significado. Obrigado por existir. Não como despedida agressiva, não como desdém mascarado de formalidade, mas como reconhecimento interno de algo que eu tinha esquecido. Eu existo. E não para sustentar parasitas emocionais, não para servir de chão para quem não aprende a caminhar. Eu existo para mim, para minha história, para a memória da minha esposa, para o futuro de pessoas que realmente precisam. E principalmente para ocupar o espaço que sempre foi meu. No fim do dia, enquanto o sol se escondia atrás dos prédios e a sala ficava mergulhada num laranja suave, senti uma paz que não era feita de silêncio alheio, mas de silêncio meu. Pela primeira vez, eu entendia que não fui eu quem perdeu uma família. Foram eles que perderam a oportunidade de ter um pai presente. Um pai que existiu de verdade. Um pai que eles agradeceram apenas para tirar da própria casa. E naquele crepúsculo, olhando a árvore que agora piscava numa tranquilidade quase solene, eu pensei: obrigado por existir, para mim, porque foi exatamente isso que, ao me empurrarem para fora, eles involuntariamente me ensinaram. E talvez, no fundo, tenha sido o melhor presente de Natal que eu jamais imaginei receber.